Olá, queridos amigos, vamos lá mais uma vez a esse nosso encontro virtual para que nós possamos dar prosseguimento aos nossos estudos. Do livro Ação e Caminho, ditado por Emmanuel e André Luiz a Francisco Cândido Xavier, nós encontramos aqui a página Rogativa de Servidor. Jesus, reconheço que a tua vontade é sempre melhor para cada um de nós. Mas se me permites algo pedir-te, rogo me auxilies a ser uma bênção para os outros. Emmanuel. Amado Mestre Jesus, queridos amigos e benfeitores espirituais, querida Alta de Souza, que nós possamos todos rogar a Deus realmente essa oportunidade de sermos uma bênção na vida dos nossos semelhantes. Que nós possamos estar sempre prontos a auxiliar, ajudar e amparar a todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Que a tua paz nos envolva até o término de nossos estudos. Estamos hoje terminando o capítulo 16, Débito Aliviado, do livro Ação e Reação, ditado por André Luiz ao nosso querido Chico Xavier. Nós vimos aqui nos estudos anteriores toda a trajetória de Adelino, todos os erros cometidos, todo o esforço dele muito grande de resgatar todos esses erros do passado. E nessa parte que nos toca hoje de finalização, nós vamos ver agora o coroamento de tudo isso, com o resgate por ele, ou melhor, a chegada até ele daquele grande prejudicado por ele que foi o seu pai. Então, nós vemos todo o trabalho da espiritualidade para que isso aconteça. Ele vai receber em sua porta um recém-nascido enjeitado, mas que pelos outros, mas que na realidade o grande débito é exatamente com ele, porque é o seu pai a quem ele matou no passado, através de um incêndio que nós já estudamos e já vimos tudo isso. Então, para esse momento importante, desce o orientador, o grande mentor Drúzio, ele desce junto com Silas, Hilário e André Luiz para preparar todo aquele ambiente naquela hora ali. Então, é muito bonito tudo isso. Mas eu gostaria de me fixar um pouco aqui, porque a história está aí, depois todos podem acabar de ler esse capítulo, mas uma das coisas que me chama muita atenção aqui é a oração feita pelo Drúzio, que na realidade serve de grande modelo para todos nós. Ele termina a oração dele fazendo a chamada prece dominical, o Pai Nosso, que já foi até objeto de um estudo nosso aí há algumas semanas atrás. Mas o que chama atenção nessa oração de Drúzio é a aula que ele nos dá de como fazer uma oração, de como ele fazer uma oração. Por quê? Porque o tempo todo ele se coloca não na posição, quer dizer, ele se coloca na posição de pedinte, mas não aquele pedinte que nós estamos habituados de pedir as coisas para resolver na vida, a melhoria da saúde, o livrar de todos os males e tudo mais. Não, ele faz uma oração, primeiro de reconhecimento da sua inferioridade perante Deus, e depois ele pede as forças para suplantar tudo isso. Então ele começa assim: Deus de amor, Deus de bondade, Pai de infinito amor, que criaste o tempo
como incansável guardião de nossas almas, destinadas ao teu seio, fortalece-nos para a renovação necessária. Então veja que ele já coloca aqui, né, o tempo, né, como um guardião nosso, a quem nós estamos submetidos o tempo todo. Desculpem a redundância, né? Mas é como um guardião realmente das nossas almas. E ele já inicia, né, pedindo para fortalecer a renovação, né? Pedindo para fortalecer dentro dele, né, essa vontade, né, de se renovar, de se modificar, de se aprimorar, de seguir em frente, né? E ele continua: tu que nos conheces os crimes e deserções, concede-nos a bênção das dores e das horas para redimi-los. Unge-nos com o entendimento de tuas leis, para que não repilamos as oportunidades de resgate. Olha que maravilha isso aqui. Então ele diz que Deus conhece os nossos crimes, né? Então é aquilo que Jesus, lá antes de ensinar a oração dominical, né, ele dizia para nós, né, que antes de nós pedirmos, Deus sabe do que necessitamos. Mas ele pede aqui, né, uma coisa que para muitos é um verdadeiro horror, mas é a realidade que nós temos que enfrentar. Concede-nos as bênçãos das dores. Olha, ele não diz o tipo de dor, se é dor física ou dor moral, mas ele pede a bênção das dores, mostrando que a dor, né? Vamos lá, Leon Denis, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Leiam esse livro, nós vamos entender o que é a dor na nossa existência. Tá? É muito, muito bom, muito importante isso. Então ele diz, né, pede-nos a bênção das dores, ou seja, daquelas dificuldades maiores nossas, né, e também as horas para redimirmos os crimes e os erros cometidos por nós, né? E mais ainda, né, ele pede que nós entendamos essas leis de Deus. Tá? Exatamente isso, entender a dor, entender o sofrimento, entender as dificuldades, entender os ajustes que a lei divina traz para todos nós. É isso que nós temos que pedir, né? E ele continua: emprestaste-nos os tesouros do trabalho e do sofrimento como favores de tua misericórdia, para que nos consagremos à reabilitação dolorosa, mas justa. Tá? Vejam só, ele nos dá, né? Ele diz que Deus nos dá o trabalho, tá? E o sofrimento, né? As dificuldades todas, mas favores de Deus para que nós, através desses instrumentos, encontremos a nossa reabilitação. E mais ainda, né? Nós, os prisioneiros da culpa, somos também operários de nossa libertação ao bafejo do teu carinho. Não dependemos de ninguém para a nossa libertação, né? Nós aqui, bem claro, né? Somos também os operários de nossa libertação, através do trabalho, através daquela reabilitação dolorosa citada ainda há pouco, né? É esse o trabalho que ele traz para todos nós, o trabalho, as dificuldades, são essas coisas que vão nos libertar, né, dos erros do passado. E ele continua: ó Pai, infunde-nos coragem para que as nossas fraquezas sejam esquecidas. Inflama em nosso espírito o entusiasmo santo do bem, para que o mal não nos apague os bons propósitos, e conduze-nos pelo carreiro da renunciação, para que a nossa memória não se aparte de ti. Olha só, coisa espetacular, né? Vejam que nós estamos vendo aqui Druso, né? um mentor de altíssimo nível evolutivo. Olha o que ele está colocando para nós, né? Infunde-nos a coragem para que as nossas fraquezas sejam esquecidas.
ou seja, deixarmos todas aquelas nossas fraquezas de lado, né? Esquecermos aquilo nos momentos de dificuldade, não nos entregarmos ao desânimo, ao desespero, à agonia. Não, nada disso. Né? Vamos em frente. Inflame em nosso espírito o entusiasmo santo do bem. Ou seja, pede forças, né, para que nós sejamos entusiastas no caminho do bem, com todas as dificuldades que nós vamos encontrar pela nossa frente, com todas aquelas dificuldades, né, inerentes ao trabalho no bem, porque quem trabalha no bem sabe como é difícil trabalhar no bem, né? Quantos tropeços nós encontramos, quantos erros, quanta ingratidão, quantas maledicências, né? Quanta gente a criticar e tudo mais. Tá? Então, são dificuldades, são obstáculos na nossa frente, mas ele pede isso, né? Para que inflamarmos, né, nessa continuidade no trabalho no bem. Né? Por quê? Para que o mal não nos apague os bons propósitos. Ou seja, para aquele mal que ainda existe em nós, não se sobreponha, não prevaleça o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa maledicência e tantas coisas erradas que ainda trazemos lá do passado, né? Mas ele também não esquece, né, que para que a nossa memória não se aparte de ti. Ou seja, para que não esqueçamos muito, né, que Deus está sempre conosco. Que possamos orar como Jesus, o Divino Mestre, que nos enviaste aos corações, a fim de que nos rendamos de todo aos teus desígnios. Tá? Então, aí ele passa para a oração dominical, ou seja, o Pai Nosso. Né? E no Pai Nosso está resumido tudo aquilo que nós devemos fazer, tudo aquilo que nós devemos realmente, né, ter como um lema na nossa vida. Então, essa oração do Druso é muito importante para todos nós. Nós temos que vencer esses erros milenares do passado, esse costume que nós temos trazido atavicamente junto conosco, trazido lá dos passados mais remotos, né, de confiar tudo aos outros, de reclamar sempre, né, de se lamuriar o tempo todo, de se lastimar, de se fazer de vítima, de sofredor, né, perante tudo isso. Nós estamos aprendendo dentro da doutrina espírita, vejam só, as bênçãos das dores, das dificuldades, né? Tudo isso. Não devemos maldizer isso, não devemos reclamar disso, não devemos questionar a sabedoria divina a respeito disso. Não, o que nós temos que fazer é entender a vida como ela se apresenta para nós. É esse o grande esforço nosso, é esse o grande esforço que a doutrina espírita pede a cada um de nós, a modificação do nosso comportamento perante a dor, perante as dificuldades. Tá? Essa modificação é que nós temos que realizar dentro de nós. Então, essa oração feita aqui pelo Druso, então, essa oração feita pelo Druso, ela é muito importante para nós, para que nós possamos entender essas dificuldades, entendermos essas modificações que vão surgindo na nossa frente e aceitarmos. Né? Além de aceitarmos, nós podemos caminhar, entender tudo o que nos apresenta e não ficarmos naquela posição do coitadinho, do sofredor. Não, vamos em frente, vamos lutar, vamos brigar a respeito disso tudo aí, para que nós possamos continuar o nosso trabalho, as nossas tarefas diárias. Né? Então, fica aí essa sugestão dessa oração feita pelo Druso como um norte, uma orientação para todos nós no nosso dia a dia. Que Jesus nos abençoe e que Ele possa nos amparar hoje sempre, junto com Alta de Souza, nessa tarefa de renovação interior. Talvez a batalha mais difícil de toda a nossa vida, que é
modificar a nós mesmos. Que Jesus ilumine, guarde, abençoe a cada um de nós hoje e sempre.